Então tá, pessoal, boa tarde. Acho que todo mundo aqui já me conhece, mas para quem está assistindo ao vídeo, meu nome é Marina, eu sou associada ao New4 e eu ajudo o Pedro com algumas demandas. Então, uma das demandas importantes que a gente teve ultimamente foi a prestação de contas do nosso projeto temático. E a gente teve problema porque muita nota no começo foi emitida errada, e o objetivo desse treinamento é fazer com que toda a equipe saiba a forma certa de emitir notas pela FAPESP, dentro do nosso temático. Eu coloquei o título Uso de Recursos FAPESP mais recorrente, porque a gente vai falar aqui do uso mais comum, mais cotidiano de recursos da FAPESP. Eu não vou abordar questões mais complexas, como a compra de um carro, fazer importação, mesmo porque nosso temático não está prevendo nenhum uso desses no momento. Mas se por acaso a gente fizer alguma alteração de verba e quiser fazer um desses usos, aí eu indico durante o curso onde você deve procurar. Quando a gente for fazer alguma compra muito grande, a indicação mesmo seria ler o manual inteirinho da FAPESP e ver como faz isso. Então, vamos seguir para o curso, e se tiver alguma dúvida maior, pode me interromper. Bom, aqui estão os manuais que eu falei para vocês, onde vocês devem buscar as informações. Quando você quer falar sobre recursos em geral, vocês olham esse manual de prestação de contas da FAPESP. Inclusive, tudo que eu falar aqui que é de modelo, você tem que preencher o modelo tal quando você receber diária. É aqui nesse arquivo, nesse manual PC, que vocês vão procurar. Ele, inclusive, fala que aqui a gente vai abordar o uso de recursos para um projeto temático FAPESP. Mas esse manual tem, inclusive, se você tem uma bolsa de mestrado, doutorado, pós-doc da FAPESP, esse manual também aborda os tipos de recurso que você pode usar dentro desses projetos, desses projetos de bolsa, né? Então, ele é geral de uso de recursos. Aí, alguma coisa mais específica sobre recursos dentro de projeto temático, vocês vão encontrar nesses outros dois manuais. Esse temático e esse RT, que fala sobre reserva técnica em geral, inclusive as reservas técnicas dentro de projeto temático. Olha, um procedimento que eu faço, todo mundo faz e que eu aconselho que vocês façam, é sempre que tiver uma dúvida sobre um uso de recurso, é usar o Converse com a FAPESP. Aqui está o link. Vocês, aqui tem tudo os assuntos, né? O que você quer conversar com a FAPESP, vocês podem clicar aqui em informações, aí tem várias seções diferentes de assuntos que você pode buscar informações, por exemplo, uso de recursos, informações gerais da Bolsa. Então, é sempre legal vocês mandarem esse conversa com a FAPESP, inclusive salvar a resposta como um documento, porque às vezes você tem uma dúvida e a FAPESP te responde de um jeito, mas às vezes algum assunto que não está muito claro no manual e você precisa de uma informação adicional e a FAPESP mesmo não tem um protocolo muito claro para aquela situação em específico, você vai ter como prova que a FAPESP já te orientou em relação àquele procedimento que você conduziu aquilo do jeito que foi orientado pela FAPESP. Então, é interessante ter isso como um documento. Então, guardem essa tela aqui, que é onde vocês vão procurar informações quando precisarem. Inclusive, quem for mexer mais com compras, eu recomendo que leia pelo menos esse manual aqui inteiro. Então, vamos começar. Do momento que você decidiu ou contratar um serviço ou fazer uma compra pelo temático, eu vou fazer passo a passo do que você deve fazer. Primeiro de tudo, é fazer uma cotação. Se você vai adquirir um bem ou um serviço que custa mais de 10 salários mínimos, é obrigatório que você envie 3 cotações originais de diferentes fornecedores e feitas no momento da compra, porque essas cotações têm validade. Então, às vezes, não, mas eu tenho uma cotação de um ano atrás. Não funciona. Tem que ser tudo feito no momento da compra. E original, com a assinatura do vendedor e tudo.
É obrigatório para bens e serviços acima de 10 salários mínimos, mas a gente toma que é de bom senso tudo que você for fazer de compra, você cotar para economizar os recursos do projeto e os recursos da FAPESP. Então, a gente pede que todo mundo cote, mas essa cotação original, com assinado, tudo certinho, aí é para que tiver mais de 3 salários mínimos, desculpa, mais de 10 salários mínimos. Então, 3 cotações originais. Tem alguns, igual o drone, que estava ali, tinha uns de 9 mil, outros de 11 mil reais, estava tudo ali bem em cima da cerca dos 10 salários mínimos. A gente preferiu, por precaução, já fazer essas 3 cotações, quando o valor está ali em cima, né? E só um detalhe, isso aqui funciona também para outros procedimentos da FAPESP. Eu falei que as 3 cotações originais assinadas. Muitas vezes, principalmente no momento de pandemia que a gente está passando, a gente não consegue assinatura de próprio punho. Então, a FAPESP orienta que se você pede para receber essas cotações por e-mail, não pede por WhatsApp, não. Mesmo que você converse com o vendedor por WhatsApp, pede que ele mande isso por e-mail, que isso funciona como um documento. Você dá um print screen daquele e-mail e aquilo ali funciona como uma prova de que, mesmo que a assinatura que está ali está digitalizada, aquilo foi enviado do vendedor para você. E eles orientam aqui que o outorgado, no caso do nosso temático seria o Pedro, né? O responsável ali pelo projeto, eles falam que o outorgado deve fazer uma declaração quando acontece isso, quando você dá um print screen do e-mail, falando que recebeu esse documento por meio eletrônico e confirma a autenticidade dele. Nunca pediram esse documento para a gente. Mas, assim, isso pelo menos é alguma coisa que, se pedirem depois, é fácil corrigir. E vocês podem fazer por segurança, mas nunca pediram. A gente só faz o print screen da tela e, por enquanto, não teve nenhum problema com isso. Bom, então tá. O bem ou serviço já foi cotado, então a gente já escolheu agora o fornecedor. E agora, esse fornecedor, a gente tem que consultar o CNPJ dele para ver se está tudo certo, porque a FAPESP não vai aceitar comprovante de compra de algum fornecedor que, no momento da compra, não estava com o CNPJ em ordem. Claro, depois disso, a empresa pode falir e depois disso pode ser que o CNPJ não esteja mais em ordem. Mas o importante é que, no momento da compra, ou pouquíssimos dias depois, você faça essa consulta para provar que naquele momento o CNPJ estava em ordem. E essas consultas que a gente faz são em 2 sistemas, Integra e Receita Federal. O fornecedor o CNPJ dele tem que constar como ativo e habilitado nessas 2 consultas. Às vezes aparece só ativo, às vezes aparece ativo e habilitado, mas o importante é que tem essas informações, ou ativo, às vezes só ativo, às vezes ativo e habilitado, como vocês estão vendo aqui. Aí eu vou mostrar passo a passo como faz essas consultas. O Sintegra, entrando nesse site aqui, cai na página do Sintegra do Brasil inteiro e você escolhe o estado do seu fornecedor, por exemplo, aqui de São Paulo. Aqui você vai colocar o CNPJ ou a inscrição estadual desse fornecedor, marcar não sou robô, vai pedir para você escolher a imagem que tem semáforo, essas coisas, ele só coloca o CNPJ ali, marca essas coisas para provar que não é robô e prossegue. Aí vai cair nessa tela aqui, ó, que é onde você vai olhar. Ó, o que eu falei aqui, tá tudo ativo. Às vezes está ativo e habilitado, mas se tiver tudo ativo, já está tudo certo. O importante é que não esteja cancelado, alguma coisa assim. E no Sintegra, outra coisa que você vai poder ver que eu vou falar lá na frente que é importante, é se a empresa é optante do Simples Nacional, e algumas também você vê se tem obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica. Você pode ver por aqui também. Também é importante.
mas pode deixar que eu vou falar mais sobre isso lá na frente. E aí, no Sintegra, se você mandar imprimir essa tela, a impressão não vai ficar legal. Então, o que você faz? Você dá um print de tela nessa, cola no Word em posição retrato, sempre, tudo que você for mandar para a FAPESP tem que ser em posição retrato, e guarda isso. Vai tudo isso que eu falei, aquelas cotações, essas consultas Sintegra e Receita Federal, tudo vão compor toda a documentação da sua compra que você vai ter que mandar para a prestação de contas. A outra consulta é a da Receita Federal. Você vai aqui no site da Receita e aqui coloca o CNPJ da empresa, marca aqui, e consultar. Vai mostrar uma consulta assim também, vai mostrar dados sobre a empresa que você colocou, situação cadastral, aqui também está ativa, tudo certo. Já essa página, fica legal colocar para impressão. Você pode colocar, imprimir, guardar o PDF disso e não precisa daquele procedimento de colar no Word. E guarda também na sua pastinha que faz parte dos documentos dessa aquisição que você está fazendo. Então tá. Fez a cotação, fez as consultas e a empresa você pode negociar com ela que está tudo ativo e habilitado. Agora, é uma parte importante a liberação de verba, porque na conta do temático, o dinheiro todo não fica disponível. Você tem que pedir a liberação de verba de pouquinho em pouquinho. Então, planeja fazer isso com 2 dias úteis de antecedência para a FAPESP ter tempo de liberar essa verba para você e você poder fazer a sua aquisição sem ter perigo de, sei lá, emitir um cheque sem fundo, de não ter dinheiro na conta quando você precisar dela. Então, planeja isso com 2 dias úteis de antecedência. A liberação é feita por um sistema, atualmente esse sistema CIAF, o Pedro que faz essa liberação, mas eu também posso fazer. Só tem que conversar com o Pedro antes para perguntar se pode mesmo liberar essa verba e qual que é a linha do projeto, de qual a linha do projeto que a gente vai tirar essa verba. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre as alíneas. Um temático tem as alíneas, verba do projeto mesmo, e a parte da reserva técnica que a gente divide em reserva técnica de infraestrutura e benefícios complementares. Vou falar isso direitinho para vocês depois. Então, pediu a liberação da verba, você coloca aqui o valor solicitado e a FAPESP libera para a conta do projeto para que essa despesa possa ser feita. Então, se tiver tudo certo, você pode fazer as despesas. Aí tem uma questão muito importante aqui, que eu vou bater muito nessa tecla também mais para frente, é em nome de quem deve ser feita a nota fiscal, os comprovantes. Sempre que for material de consumo e material permanente, essa nota tem que ser no nome da FAPESP. Sempre que for serviço, transporte, diária, aí vai no nome do outorgado, que no nosso caso é o do Pedro. Eu vou explicar por quê e falar direitinho depois, mas isso, assim, acho que é do principal de vocês prestarem atenção, porque é uma das principais fontes de confusão na prestação de contas e é um erro que não dá para corrigir depois, no nome de quem está a nota fiscal. Mas, então, eu vou falar depois no nome de quem está a nota fiscal. Só vou falar agora quais são os tipos de comprovantes das despesas aceitos. A FAPESP coloca assim, pode ser nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, DANF, que é documento auxiliar da nota fiscal, ou outros que a gente faz no nota fiscal faturada, acompanhada de duplicata, citada, recibo, declaração ou comprovante de pagamento eletrônico que identifique a nota fiscal. Coloca assim lá. Agora eu vou traduzir isso e falar na prática o que a gente faz. Normalmente, para um bem ou um serviço, a gente pede para a empresa essa nota fiscal eletrônica ou a DANF, e como eu falei, vai, dependendo de qual é a aquisição, vai estar em nome ou da FAPESP ou do Pedro, né? Ela tem que ter, para cada situação, tem que ter dados muito específicos,
sempre tem que ter o nome do projeto em dados adicionais. E essas informações específicas para cada caso eu vou falar mais lá para frente. Mas além desse comprovante, desculpa, e aí também para transporte, pode ser aquela notinha, aquele cupomzinho fiscal para combustível, mas nele você tem que colocar algumas informações, como placa do carro, número do processo FAPESP. Então, são esses tipos de documento que a FAPESP aceita como comprovante. Mas, além desse comprovante, você tem que também comprovar que ele foi quitado. Então, pode ser na nota fiscal ou no DANCE, aquele carimbo recebemos, vou mostrar uma foto daqui a pouco, aquele carimbo escrito recebemos e assinado. Pode ser também o boleto bancário da aquisição, referente àquela nota fiscal e o comprovante de pagamento junto. Então, você pode mandar a nota fiscal, o boleto bancário e o comprovante de pagamento. Nesse caso, toma só cuidado para não enviar o comprovante de agendamento, que isso também é uma coisa que a gente sempre tem que corrigir depois. Pode ser pagamento por transferência bancária? Pode. Às vezes o vendedor não emite boleto, não sei, e o jeito mais fácil é você fazer uma transferência. Mas aí o vendedor, ele tem que emitir um recibo de pagamento de nota fiscal, falando assim, o nome da empresa dele, o CNPJ, o número da nota fiscal e falando que aquele valor ali daquela nota fiscal foi quitado. Aí, nesse caso, se essa informação foi enviada por e-mail, aquela mesma situação. Ele deve assinar de próprio punho, mas se for enviada por e-mail, pode colocar uma assinatura digitalizada e você dá um print de tela do e-mail para comprovar que aquilo ali foi enviado para você por e-mail. Aí tem outros comprovantes também que a gente quase não usa, mas que a FAPESP coloca que pode, como o cheque casado com a nota fiscal, falando assim, nota fiscal número tal, paga pelo cheque número tal. E como falei, para importações, que aí vai aqueles invoice, um monte de documentos diferentes, eu não vou detalhar não, mas aqui eu coloquei o manual que trata da informação sobre importação. Se você precisar fazer alguma importação, você pode consultar aqui. Peço desculpa por esses slides cheios de texto assim, mas é que eu quero que o PDF fique para vocês, para referência, para vocês consultarem depois, né? Então, quando vocês pedirem para uma empresa emitir uma nota fiscal, peçam para ela enviar para vocês ou o rascunho daquela nota fiscal, ou então a própria nota fiscal, mas logo depois dela ser emitida, porque, em geral, ela só tem 24 horas para ser corrigida. E é muito comum que você mande os dados todos certinhos para a empresa e ela faça a nota fiscal com algum dado errado. Então, é muito comum que a gente confira e peça para corrigir. E tem 24 horas para essa correção. Então, conversa com o vendedor e fala que você quer conferir antes. A ideia, por enquanto eu estou conferindo essas notas fiscais, mas a ideia é que esse treinamento deixe vocês capazes de conferir essas notas fiscais. Se tiver dúvida, claro, principalmente no começo, pode me pedir ajuda, mas a ideia é que fique no projeto um estagiário de financeiro que vai fazer esse serviço. A gente ainda tem que eleger a pessoa e vai dar todas essas atribuições para ele. Então, no momento, se vocês precisarem de ajuda com essa conferência, podem falar comigo. E isso é muito importante porque, para algumas informações de uma nota fiscal, é possível fazer uma carta de correção, mas nem para todas. Então, não percam esse prazo. Além disso, quem pode ajudar muito a gente é o pessoal da seção de convênios, que é quem faz a nossa prestação de contas. A gente tem a obrigação de enviar os documentos todos certinhos, mas quem faz a prestação de conta, insere ali no sistema, é o pessoal da seção de convênios, que são a Sharon e o Lucas, e eles ajudam muito a gente. Então, esse aqui é o e-mail deles. O ideal é que vocês, o mais rápido possível,
quando estão fazendo uma aquisição, que já mandem todos esses documentos para eles, porque eles também já fazem uma conferência e quanto mais rápido a gente mandar para eles, mais rápido eles já podem nos ajudar a corrigir os erros, às vezes até dentro dessas 24 horas que ainda dá para reemitir a nota fiscal, né? Então, o que vocês têm que mandar para a Sharon e para o Lucas? Aquelas consultas de CNPJ, o Sintegra e da Receita Federal, a cotação, aquelas 3 cotações, quando o valor do bem ou do serviço for acima de 10 salários mínimos, a nota fiscal, ou DANF, ou cupom fiscal, depende da situação, o comprovante de pagamento, que eu falei que pode ser diverso, pode ser um boleto com um recibo bancário do pagamento do boleto, pode ser aquele cheque casado, pode ser o comprovante da transferência bancária junto com o recibo de pagamento de nota fiscal vindo da loja e aqueles prints de tela quando a transação for feita por e-mail. E documentos adicionais que vão de cada caso, por exemplo, despesa de transporte, tem que ir com um relatório de viagem junto, falando para onde você foi, quando você voltou, quantos quilômetros foram rodados. Isso eu vou falar mais para frente para cada uma das situações. Mas, em resumo, tudo o que vocês têm de comprovante de consulta daquela aquisição, vocês mandam o original para a Sharon e para o Lucas. Muito importante, como a gente vai mandar o original, façam uma cópia antes, escaneia tudo, e eu vou mostrar aqui, eu estou organizando a Caterine está organizando os dados do Drive do Newport, e aí ela me deu acesso para eu colocar tudo em pasta nessa parte de prestação de contas. Então, a ideia é que todo mundo que fizer qualquer despesa agora, me mandem as cópias disso aqui, ou escaneado, ou a cópia do documento que você recebeu em PDF, e eu vou colocar tudo certinho nessas pastas, e a gente vai mandar os originais para a Sharon e para o Lucas. Importante que a FAPESP fala que todos esses comprovantes têm que ser em posição retrato. Isso aqui é uma DANF, por exemplo. Ela já vem assim em posição retrato. Mas às vezes você pega uma notinha assim, compridinha. Isso aqui é muito importante falar também que a DEA foi bem cuidadosa nesse caso e é um procedimento que a gente tem que seguir também. Quando alguma coisa é expressa em papel termosensível, além de colar ela numa folha em posição retrato, a gente deve xerocar e mandar a original colada do lado da xerocada, porque a original provavelmente daqui a pouco vai sumir. E fica aqui a xerocada como documento, além de escanear isso para manter no nosso drive. Então, tudo a gente escaneia ou pega uma cópia digital, deixa no nosso drive, cola o que for pequeno em folha, posição retrato, sempre um documento só por folha, a FAPESP exige isso, e entrega esses originais para a Sharon e para o Lucas. Só para mostrar aqui, a gente tem no Drive, tem esse documento aqui de orientação dos dados para a nota fiscal, a planilha que a gente tem que preencher com os gastos, também vou falar dela mais para frente, e pastas com cada linha da verba para a gente colocar esses comprovantes. Eu acredito que o acesso desses documentos não vai ficar aberto para todo mundo, porque acho que vira bagunça, né? Então, provavelmente vai ser uma pessoa responsável por inserir tudo ali dentro dessas pastas, e por enquanto estou sendo eu a responsável, mas a gente vai passar isso para um estagiário. Aí, vocês fizeram a aquisição, mandaram os documentos, e é importante a gente manter um registro de tudo que foi feito, mesmo porque a gente vai ter um controle do que já foi gasto do nosso projeto. Então, eu peguei essa planilha que é da Sharon e do Lucas e só modifiquei um pouquinho
E essa eu também vai ficar no Drive, como eu mostrei para vocês, vai ficar no Drive aqui, para ela ser preenchida a cada aquisição. Então, vou só explicar as colunas dela. PC, tá vendo? É o número da prestação de contas. Agora a gente fechou a prestação de contas número 1 em setembro e a gente está no período da prestação de contas número 2 até setembro do ano que vem. Então, tudo que você adquirir, até setembro do ano que vem, a gente vai preencher como PC2 aqui. A linha principal, que é o que eu vou falar agora, se essa verba vai entrar em verba de projeto, reserva técnica ou benefícios complementares. A IP, projeto, BC, benefícios complementares, RT, reserva técnica. Mas, mesmo assim, dentro de cada linha tem um tipo de despesa. É material permanente, é material de consumo, serviço, transporte, etc. Aí, coloca aqui. Responsável é quem fez a aquisição, para a gente poder... foi o João que comprou isso. Coloca o nome do João aqui e se tiver alguma dúvida na hora da prestação de contas, a gente vai saber com quem conversar para tirar essa dúvida. Aqui o número do documento, qual o número da nota fiscal ou de outro documento que for, da DANF, para preencher aqui, só para a gente ter como referência, né? A data em que o documento foi emitido, quem é o favorecido, ou seja, quem foi a empresa que emitiu esse documento, e a descrição, de que se trata? A compra de câmera, pedágio, é o que você vai escrever aqui na descrição. Por fim, o valor da aquisição. Para cada aquisição que for feita, a gente tem que preencher essa planilha. Eu só não sei agora, eu acho que vai ser sempre centralizado numa pessoa, no momento que podem falar comigo. Então, qualquer aquisição, fala, Marina, preencha aquela planilha para mim, e aí você me passa todos esses dados aqui, e eu coloco na planilha. Então, eu expliquei para vocês o procedimento de tudo que a gente tem que fazer para usar o recurso, tudo que a gente tem que consultar, tudo que a gente tem que pedir de cotação, de tipo de comprovante, mas agora eu vou explicar para vocês como vai ser esse comprovante para cada uma das situações que a gente tem no projeto. Como já tinha comentado, o orçamento do projeto é dividido em alíneas de recursos. Essas duas alíneas aqui, na verdade, a FAPESP reserva técnica e benefícios complementares, a FAPESP coloca tudo como reserva técnica, mas assim, eu estou usando aqui a mesma denominação que o escritório que cuida da nossa prestação de contas na Exalc usa. E eu acho que é importante a gente usar uma mesma linguagem para se comunicar bem. Então, lá na planilha deles, como eu mostrei para vocês, ele divide as alíneas principais em projeto, reserva técnica e benefícios complementares, e a gente vai usar essa mesma nomenclatura. Dentro de projeto, a gente vai ter despesa de material permanente, material de consumo, serviços de terceiros, despesas de transporte e diárias. A reserva técnica, ela, na verdade, dentro de um temático, em uma bolsa regular vai ser diferente, mas dentro de um temático, essa reserva técnica vai ser dividida entre infraestrutura direta do projeto e infraestrutura institucional. A infraestrutura institucional, a gente não tem acesso a ela. Ela vai para a instituição e a instituição, por exemplo, está fornecendo 2 funcionários para fazerem a prestação de conta para a gente como contrapartida institucional. Então, a instituição usa para o que ela precisar. E a gente não decide isso. Mas essa infraestrutura direta do projeto, a gente pode usar e pode ser usada, por exemplo, para melhorar a infraestrutura, os equipamentos, os nossos laboratórios. E, por fim, tem a parcela de benefícios complementares. Uma coisa, essa reserva técnica também não foi um valor que a gente pediu. É uma porcentagem do montante do projeto que fica como reserva técnica. É um valor fixo
uma porcentagem fixa do total do projeto. E benefícios complementares também é um valor fixo que cada um dos pesquisadores principais ganha por ano. No caso, então, a gente tem 5 cotas: Pedro, Lawrence, Marielos, Paulo e Ricardo. Então, eles que decidem como eles vão usar os benefícios complementares deles. Então, vamos aqui para a primeira linha, que é de projeto. É muito importante a gente dividir material permanente de consumo do resto das despesas, que são serviços, transportes e diárias, porque a nota fiscal vai ser muito diferente, como eu falei com vocês. Material permanente de consumo vai ser sempre nota no nome da FAPESP. O que é cada um deles? Às vezes é meio difícil a gente saber qual é qual. Às vezes eu preciso mandar um converte para a FAPESP, por exemplo, uma bateria de drone, que era super cara, mas é uma bateria não é para durar mais que 2 anos, mas é uma bateria, ainda isso aí é permanente, você vai patrimoniar uma bateria de um drone, sabe? Surgem essas dúvidas mesmo, é natural, e a gente sempre usa esse recurso de conversa com a FAPESP para isso. Mas, no geral, material permanente tem duração superior a 2 anos. E aí a FAPESP exemplifica com o que o Tesouro Nacional coloca. São equipamentos, ferramentas, veículos, etc. Mas a FAPESP adiciona, além disso, móveis, livros, reformas. Então, assim, um septômetro, os móveis que você compra ali para a área externa do laboratório, Amarok, livro, tudo isso é considerado material permanente. Agora, o material de consumo, ele já tem duração mais limitada, menor que 2 anos. Aí, a FAPESP cita o Tesouro Nacional, listando como material de consumo artigo de escritório, de limpeza, de higiene, material elétrico, de iluminação, gêneros alimentícios, combustíveis, etc. E, além disso, a FAPESP adiciona reagentes, vidraria, plásticos, peças de reposição. Para a gente, material de consumo é normalmente o que a gente leva para campo, né? Alimentação, saco de coleta, pilha. Aí, só um detalhe que foi meio complexo, eu tive que conversar com a Sharon, tive que mandar conversa com a FAPESP, e essa questão aqui é um pouquinho complicada. A FAPESP, a própria FAPESP cita que entra como material de consumo artigos de escritório, mas em outro artigo desse manual, ela fala que os artigos de escritório têm que ser comprados com a reserva técnica. Ou seja, artigo de escritório é material de consumo, mas você não vai comprar eles como uma despesa de material de consumo dentro da linha de projeto. Vocês vão comprar eles como um material de consumo dentro da linha da reserva técnica. Não sei se isso ficou bem claro, mas assim, dentro de cada linha, você pode ter diferentes tipos de despesa. Então, mesmo que isso aqui seja material de consumo, você não vai poder comprar ele aqui, dentro da linha de projeto. Você vai ter que comprar ele aqui. Um material de consumo, ou seja, por ser material de consumo, a nota fiscal é no nome da FAPESP, mas você vai colocar que a linha dele é reserva técnica. Então, aqui na planilha, você vai colocar aqui RT e aqui vai colocar MC, material de consumo. Aí, só explicar para vocês que uma questão, só para vocês entenderem por que tem coisa que é no nome da FAPESP, por que tem coisa que é no nome do outorgado. Uma questão muito importante aqui é que, assim, aqueles bens sobre os quais incidem o imposto ICMS vão ter a nota fiscal no nome da FAPESP. E aqueles sobre os quais incidem imposto ISS vão ter a nota fiscal no nome do outorgado. Por quê? Porque existe um decreto estadual que isenta órgãos públicos, como a FAPESP, de pagar o ICMS.
Então, isso é muito importante aqui nessas notas. Como o decreto é de São Paulo, tudo que você comprar de material permanente e material de consumo no estado de São Paulo, você tem que pedir para o fornecedor isentar o ICMS, porque a nota vai ser no nome da FAPESP, que é um órgão público, e ele é isento de pagar ICMS. Ou seja, a FAPESP colocou isso porque, colocando essa nota fiscal no nome dela, ela economiza recursos, porque ela tem que pagar um imposto a menos. Por isso é tão importante que você coloque o material permanente, o material de consumo, com a nota fiscal no nome da FAPESP, para acontecer essa isenção de ICMS. E isso só no estado de São Paulo, porque isso é um decreto estadual. Mas aí eu vou complicar mais um pouquinho, porque tem casos em que a isenção do ICMS, mesmo no estado de São Paulo, não se aplica. E aí, mesmo no estado de São Paulo, a empresa pode cobrar, pode, na nota fiscal, incluir o ICMS e a gente paga esse imposto. Então, em quais são as situações? No caso da empresa ser optante do Simples Nacional. Lembra que eu falei para vocês que na consulta do Sintegra dava para ver se a empresa era optante do Simples Nacional? Então, se a empresa for optante desse Simples, você nem pede para ela a isenção de ICMS, porque você já sabe que não se aplica. Mas, aí na nota fiscal, nos dados adicionais tem que ser escrito: isenção de ICMS não se aplica por empresa ser optante do Simples Nacional. E eu vou colocar um fluxograma daqui a pouquinho só para organizar tudo isso, porque realmente é difícil de lembrar. Outra situação que vocês nem têm que entender isso, é só perguntar para o vendedor: esse produto é sujeito à substituição tributária? Porque se for, a isenção de ICMS também não se aplica. Mas eu vou explicar o que é, só para não ficar tão abstrato. É que sem a isenção da substituição tributária, em cada etapa, sai da indústria, vai para o distribuidor, do distribuidor vai para cada loja, da loja vai para o consumidor. Em cada etapa, sai um dinheirinho aqui, que é o imposto pago. O imposto é todo parcelado. Quando acontece a substituição tributária, o imposto já é pago de uma vez. Então, quando sai da loja e vai para o consumidor, não tem jeito de você isentar esse imposto, porque ele já foi pago todo de uma vez. Então, é nessa situação que a isenção do ICMS não se aplica. Também, quando o material é importado com similar nacional e quando tem fornecedores interestaduais. Às vezes o vendedor é de São Paulo, mas o fornecedor dele não é, então ele já está pagando esse ICMS. Então, o que você tem que fazer é perguntar para a empresa: você faz isenção de ICMS? Se não fizer, vê se é uma dessas causas aqui, e se for dessas justificativas, aí tudo bem, a FAPESP vai aceitar essas justificativas. Mas se for alguma justificativa que não seja uma dessas, a FAPESP não vai aceitar, então é melhor você procurar outro fornecedor, senão você vai ter que pagar o ICMS do seu bolso. Espero que tenha entendido que essa questão é meio chatinha mesmo. Mas, em resumo, as empresas que têm, os fornecedores que são do estado de São Paulo, têm que vir com o ICMS zerado na nota e nos dados adicionais falando o quanto de ICMS que foi descontado, exceto nesses casos aqui, quando o ICMS não se aplica. Vou explicar num fluxograma aqui, só para vocês entenderem. Então, você resolveu comprar um material permanente de consumo, já fez aquelas 3 cotações quando necessário, pede o CNPJ da empresa. O CNPJ está ativo e habilitado no Sintegra e na Receita Federal? Não está. Então, procura outro fornecedor, porque esse a FAPESP não vai aceitar. Se está, ele emite a nota fiscal eletrônica? Não emite. Então, procura outro fornecedor, porque a FAPESP exige que para material permanente de consumo seja emitida essa nota fiscal eletrônica. Então, tá, ele emite nota fiscal eletrônica. Então, salva as consultas do Sintegra e da Receita Federal, como eu mostrei para vocês lá atrás. Agora, o fornecedor é de São Paulo? Não é.
Então, você nem tem que preocupar em pedir isenção de ICMS para ele. A nota fiscal deve ser feita no nome da FAPESP, com o número do processo, nos dados adicionais, tudo, gente, tudo coloca o número do processo nos dados adicionais, nas observações, em algum lugar da nota. E com o endereço de cobrança e endereço de entrega como a instituição cede, no nosso caso, o Lastrop. Mas e se o fornecedor é de São Paulo? Você tem que ver se a isenção de ICMS se aplica. E os casos de exceção, quando ela não se aplica, são, como eu falei, Simples Nacional, não tem essa vírgula não, Simples Nacional, substituição tributária, material importado com similar nacional ou fornecedor interestadual. Então, se a isenção do ICMS não se aplica, você faz a nota fiscal eletrônica com o nome da FAPESP, número do outorgado, endereço de cobrança e de entrega e coloca lá o motivo de não se aplicar a isenção do ICMS. A isenção do ICMS não se aplica porque a empresa é optante do Simples Nacional. Agora, se ela se aplicar, aí o ICMS tem que vir zerado na nota. A FAPESP não vai pagar o ICMS porque ela é isenta disso por um decreto estadual. Se você esqueceu de pedir a isenção de ICMS e pagou, aí a gente vai ter que dar um jeito de pagar isso do nosso bolso, porque a FAPESP não vai pagar, entenderam? Isso que é complicado descobrir na hora da prestação de conta que um ICMS foi pago de maneira errada, porque a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar para restituir a FAPESP, porque ela não tem o dever de pagar alguma coisa que ela é isenta de pagar. Então, nesse caso, o ICMS deve vir zerado na nota, a nota fiscal deve ser feita no nome da FAPESP, com o número do processo, endereço de cobrança e o valor do desconto de imposto. Aí, só colocando esses dados de forma mais clara para vocês, e esse daqui é outro slide que vocês já podem usar como referência quando for para os dados quando for emitir uma nota fiscal. Então, para material permanente de consumo, nota fiscal no nome da FAPESP, exceto para compra de veículos e animais, por exemplo, se laboratório que usa rato para teste, sabe? E aí é o que eu falei que não entra nas nossas compras cotidianas, né? Nesses casos, parece que a compra já tem que ser feita no nome da instituição. Bom, é um caso especial e para esses casos vocês olham o manual. Mas, em geral, o que a gente compra no dia a dia de material permanente e consumo, a nota fiscal vai no nome da FAPESP. E aqui são os dados, nome, CNPJ, tudo isso vocês pedem para o fornecedor colocar. Nos dados adicionais, como eu falei, sempre o número do processo. Aí, se para fornecedor de outro estado, você nem precisa falar do ICMS. Para fornecedor de São Paulo, você coloca o ICMS tem que vir zerado na nota. Aí você coloca aqui nos dados adicionais, valor do ICMS descontado, tantos reais. Ou, se a isenção do ICMS não se aplicar, você coloca aqui a justificativa para ela não se aplicar, mas tem que ser uma daquelas 4 que eu falei. Outras justificativas a FAPESP não aceita. A endereço de cobrança e de entrega, coloca do Lastrop. E no corpo da nota fiscal, tem que conter as especificações do produto, a marca, o modelo, se for um eletrônico, o número de série. Só sobre essa questão de endereço na pandemia. O que está acontecendo, e que eu mandei conversa com a FAPESP, eles falaram que tudo bem, iam analisar isso no momento da prestação, é que muitas vezes que a seção de recebimento de mercadoria da Exalc estava fechada. Então, a gente colocava endereço de cobrança, o Lastrop, endereço de entrega, a casa de algum pesquisador ou de algum bolsista, e escrevia embaixo, devido à pandemia de Covid-19, a seção de expediente da universidade está fechada e a gente teve que fazer a entrega na casa de um pesquisador associado, do pesquisador responsável. Até agora a gente não teve problema com isso. Mas fora da pandemia a gente põe tudo endereço de cobrança e de entrega, o do Lastrop.
Só um exemplo para vocês olharem uma nota fiscal toda certinha. Olha, é uma nota fiscal de material de consumo. Vocês podem ver que tem um carimbo de recebemos, assinado com a data. Então, aqui já está mostrando que a nota fiscal está quitada. Como é uma nota fiscal de consumo, está em nome da FAPESP, com os dados, tudo certinho. O ICMS até que está zerado, mas nem tinha essa exigência, porque aqui, ó, a empresa, olha, para empresas optantes pelo regime tributário simples nacional, não se aplica a isenção de ICMS como previsto no decreto estadual tal. Se a empresa não fosse optante do Simples Nacional, aqui tinha que vir o ICMS zerado e aqui embaixo, valor do desconto do ICMS, tal valor. E, como sempre, o processo FAPESP. Essa nota está certinha, conferiu, pode mandar para a Sharon e provavelmente vai passar lá, porque está certinha. Mas se a gente deixar passar algum errinho, a Sharon vai perceber. Nosso intuito com esse curso é não deixar passar nenhum errinho para ela, porque a gente já deu trabalho demais. O que acontece com o material permanente? Ele deve ser patrimoniado depois. Ele vira patrimônio da Exalc ou de outra instituição para a qual a gente pode doar, né? Mas a FAPESP exige isso, que ele seja patrimoniado. O que acontece se antes do projeto acabar, esse material estragar, o drone cair, se espatifar? A FAPESP não se responsabiliza por isso. A gente tem que devolver o dinheiro para ela. Por isso, ela sugere que a gente faça um seguro de todo o material permanente móvel, como o computador, como o drone. E dá para a gente pagar tanto o seguro quanto o sinistro, se acontecer alguma coisa, com o dinheiro da reserva técnica. Mas a gente, na prática, está vendo que são complicados os seguros desses equipamentos e acabam, às vezes, se tornando mais caros que o equipamento. Mas, assim, se você quiser não fazer o seguro, o risco é seu. A FAPESP não se responsabiliza por isso e você tem que pagar para ela se tiver algum problema com o equipamento e ele não funcionar mais, se tiver que se desfazer dele. Então, tá, a gente ainda está na linha de projeto, passando agora para o tipo de despesa diárias. Em geral, o tipo de despesa mais fácil de você provar. Só você assinar um recibo de diária, que eu vou mostrar o modelo aqui também. Só entendam quando se aplica cada tipo de diária. Aqui, se vocês quiserem ler, é o documento que está lá, as normas das diárias. E aqui é a página com os valores das diárias, que é isso aqui que eu estou mostrando na figura. Vocês vão ver que para pesquisadores e pós-doutorandos, as diárias são maiores do que para bolsas regulares. E a diária ainda é maior em cidade mais cara, como capital e outras que são caras mesmo. Vai ter valor de diária com pernoite, quando você sai da instituição sede, vai para outra cidade, vai pernoitar lá. Então, cada noite que você fica equivale a uma diária, não é assim, trabalhei em campo hoje, trabalhei em campo amanhã, então são 2 diárias. Não, você só passou uma noite lá, então é uma diária só. Então, tanto para pesquisador, pós-doc, quanto para outras bolsas, você tem a diária com pernoite. Agora, você pode fazer um bate-volta em AMB, e mesmo assim você vai gastar com comida, né? Então, existe uma diária para fora do município sem pernoite. Esse é outro valor aqui, para pesquisador e para bolsista. Por fim, você pode fazer trabalho ou ter um evento no município da instituição sede, mas fora da instituição sede. E aí vai precisar se alimentar, né? Então, quando isso acontece, a gente pede diária para refeição. R$ 75,00 para pesquisador, R$ 45,00 para outras bolsas. Então, quando você
ainda no município, fora da instituição sede, e vai fazer algum trabalho relacionado com o projeto, você pode pedir essa diária para a refeição. Aí, para terceiros, quem não é o outorgado, né? É esse formulário aqui de diária, que eu falei para vocês, todos esses modelos eles ficam nessa página aqui da FAPESP, Manual PC, e é o modelo 5 que vocês vão preencher, colocar as datas, seus dados pessoais, os dados da viagem, e é super simples, é só isso, fala quantas diárias você está pedindo, quantos reais isso equivale, e já é o comprovante, não precisa de mais nada. Você pode até usar nota fiscal de hospedagem, nota fiscal de alimentação, para comprovar as diárias também. Mas esse aqui é o jeito mais simples de todos. Você tem que ficar guardando e caçando nota durante a viagem, né? Mas também aceita nota fiscal de hospedagem e alimentação. Agora, quando a diária é para o outorgado, e a FAPESP fala só para o outorgado, mas eu estou vendo que para pesquisadores principais também, eles pedem também esses outros documentos. Então, vou falar para outorgado e para pesquisadores principais, é outro modelo de nota e outro modelo de recibo, desculpa, pode também usar as notas fiscais de hospedagem e de alimentação, ou esse recibo aqui, e também, que é o modelo 6, né? E também ele tem que apresentar um comprovante de afastamento da instituição, assinado pelo chefe do departamento dele. E é no caso aqui, falando que ele estava numa viagem e assinado. E também não coloquei a assinatura do chefe do departamento, que é pessoal dele. Então tá, saindo da diária, entrando nas despesas de transporte. Essas despesas de transporte entram nela transporte aéreo, transporte rodoviário quando você usa um ônibus interestadual, ou quando você usa o próprio carro, ou um carro da instituição, ou um carro alugado e leva as notinhas de combustível, de pedágio. Muito importante aqui, e foi um erro que a gente cometeu no começo também, na hora de pedir recurso para o projeto, na hora que a gente mandou o projeto temático, né? Nem tinha recebido ainda. A gente tinha colocado despesa de aluguel de carro dentro de transporte, e não é. Aluguel de carro é despesa de serviço de terceiro. Agora, se você pega um carro alugado e viaja com ele, as despesas de combustível, de pedágio e tudo vão ser de transporte. E outro erro também que a gente já corrigiu, estacionamento não é despesa de transporte, porque você não está se transportando, você está parado, né? Então, entra dentro da diária e não transporte. Para uma passagem aérea, a FAPESP recomenda sempre emitir passagem de classe econômica, sempre ida e volta no período da vigência do auxílio. Você não pode viajar depois que o auxílio tiver acabado, né? E eles pagam só as passagens de classe econômica. Não adianta tentar ser mais chique, não, que eles cobrem o básico, classe econômica. Então, quando ela é adquirida pelo outorgado, você tem que pedir o recibo expedido pela companhia aérea ou pela agência de viagem. No fim, a gente acaba achando mais fácil resolver tudo por agência de viagem, que já vem todos os comprovantes bonitinhos. Quando ela é adquirida por um terceiro, ele pode adquirir a passagem e preencher esse modelo 7 aqui, falando que ele recebeu essa despesa do outorgado. Ele pega todos os comprovantes dele e preenche esse modelo aqui, falando que ele recebeu esse valor do outorgado. E você pode fazer pacote turístico também, mas o recibo tem que vir discriminando tudo. O que é hospedagem, o que é transporte, quais são todas as taxas. Aí, só falando sobre todos os comprovantes que vão provar essa viagem. Como falei para vocês, toda a despesa de transporte é feita no nome do outorgado e não da FAPESP.
Então, nome da FAPESP, só material de consumo e material permanente. Essa ali, transporte, diário, serviço, tudo no nome do outorgado. Ela tem que ter o número do processo, naqueles dados adicionais, e as consultas da Sintegra e da Receita Federal. Tem que mandar isso também ali para a Sharon e para o Lucas. Às vezes não tem consulta Sintegra, às vezes a empresa é municipal e você não vai achar na Sintegra, mas todas as empresas têm a consulta da Receita Federal. E além da nota fiscal, tem que mandar o comprovante da nota fiscal, que são aqueles que eu já te falei, o boleto, quitado, pode ser a nota fiscal com o recebemos, todos aqueles voltando ali no slide 5. Aí, muito importante também é nunca jogar fora o canhotinho da sua passagem. Eles pedem também que você forneça para eles o e-ticket, o bilhete eletrônico, falando todo o seu itinerário. O bilhete físico também, para comprovar que você foi mesmo, embarcou mesmo. Então, guarde esse canhotinho sempre, nunca fuma esse canhotinho. E também copie logo, porque às vezes essa tinta aqui desaparece, já aconteceu comigo. E para pacotes turísticos também, guardar todos os cartões de embarque e o percurso completo. Aí, outro slide que vocês devem guardar como dados para passar para a nota fiscal. Eu tirei CPF aqui do Pedro, porque a apresentação vai ficar disponível, mas dentro do projeto a gente passa esses dados para vocês quando vocês precisarem. Então, como já falei várias vezes, mas é porque isso é muito importante. Transporte, serviços de diárias, nota fiscal em nome do outorgado. E no nosso caso é o Pedro. Então fica tomador de serviço, Pedro, CPF dele, e o endereço do Lastrop, com o e-mail dele. Discriminação do serviço, informações relevantes e o número do processo. Toda vez tem que aparecer. Isso aqui a gente estava falando de transporte aéreo, mas falando de transporte terrestre com automóvel, além de tudo isso, tem que adicionar a placa do carro. Não importa se o carro for seu, se for da instituição, se for alugado. Tem que ter a placa do veículo na nota. Então, falamos de transporte aéreo, agora passando para transporte terrestre. Em um veículo ou particular, ou alugado, ou da instituição, os comprovantes ali de combustível, tudo, a nota fiscal deve ser feita em nome do outorgado, como falei no slide anterior, com o número do processo FAPESP e a placa do veículo. As notas fiscais de combustível podem ser eletrônicas ou, se manuais, elas têm que ser totalmente preenchidas pela mesma pessoa do estabelecimento emitente. A gente nunca usou esse tipo de nota não, viu? Tem que mandar comprovante de pedágio e um roteirinho de viagem com a quilometragem percorrida e com todo o percurso. Eu vi agora que cortou o texto, depois eu arrumo. Estava falando só que a FAPESP custeia o combustível só para o percurso percorrido para os fins da sua pesquisa, não custeia mais que isso. Bom, esse roteirinho aqui de viagem também é um modelo que está disponível no nosso Drive para vocês preencherem, para mandar junto com todos esses documentos, com a nota fiscal do combustível, com o recibinho do pedágio. Tem que mandar isso junto para mostrar para onde você foi, quantos quilômetros percorreu, quem era o motorista, qual era a placa do veículo e etc. Só importante é vocês verificarem, porque a pessoa responsável pela viagem, ela tem que ser cadastrada no projeto. Se vocês tiverem com dúvida se a pessoa está cadastrada ou não, podem me perguntar que eu dou uma olhada lá no SAGE e vejo. E só para mostrar para vocês um cupom fiscal de combustível. Aqui está o cupom original. Como falei para vocês, xeroca o papel termosensível e cola o cupom original do lado. Esse cupom está com o CNPJ, está com o nome do outorgado e o CPF dele.
tem aqui o valor, e aqui tem placa do carro, modelo e número do processo FAPESP, aqui. E processo FAPESP, número do processo. Então, tudo certinho. Vocês podem usar esse cupomzinho fiscal para comprovar sua viagem, desde que ele contenha todos esses dados certinhos. Ou vocês podem pedir para o posto fazer aquela nota maior, mas esse aí tá bom já. O comprovante de pedágio, em momento nenhum a FAPESP fala isso, em momento nenhum ninguém cobrou isso da gente, a gente só usa esse comprovante normal. Mas eu acabei vendo aqui, achei legal, que eles dão um site aqui da concessionária, da rodovia, e falam que se você pedir, em 7 dias, eles podem incluir no comprovante a placa do carro, o CPF ou CNPJ. Então, eu acho bem interessante pedir isso para já ficar a documentação certinha quando vocês tiverem disponibilidade de pedir. Bom, o transporte pode ser feito também em ônibus coletivo, né? E aí, nesse caso, o canhoto da passagem já é o comprovante desse gasto. Mas assim, em geral, por exemplo, se um aluno for para um congresso de ônibus, aí ele também, além desse canhoto, vai ter que mostrar qual trabalho ele apresentou, porque a FAPESP financia suas viagens desde que você apresente um trabalho e mostre para ela que o trabalho foi apresentado. Ou pode acontecer também de um ônibus fretado, transporte de um grupo. Já aconteceu de fretar um ônibus para ir para campo. Então, da mesma forma, a nota fiscal deve ser emitida em nome do outorgado, do mesmo jeitinho com esses dados aqui. Agora, se, por exemplo, um pessoal que também é pesquisador associado ao projeto está organizando de sair todo mundo um ônibus da Unicamp, mas foi o pesquisador de lá que alugou esse ônibus. E cada pessoa aqui do Lastrop vai pagar individualmente, a gente tem que apresentar essa nota fiscal no nome do pesquisador lá da Unicamp e tem que fazer um recibinho desse pesquisador que pagou para cada pessoa que participou também, que dividiu o valor do ônibus. Então, a FAPESP financia as pessoas daqui, mas cada uma tem que pegar um recibinho falando que pagou tanto pela divisão ali do aluguel do ônibus. Bom, por fim, ônibus urbano, às vezes você precisa, não sei, eu já fiz várias vezes o trajeto econômico para o aeroporto, pega um ônibus de Piracicaba para São Paulo, de lá pega metrô para o Tatuapé, depois outro ônibus ali para Guarulhos. Então, nesse caso de pegar transporte urbano, tanto o ônibus quanto o metrô, você tem também naquele mesmo manual lá, modelo 8, que você vai preencher com cada viagem que foi feita e pode ser reembolsado com esses valores. Por fim, táxi é mais complicado, tinha que a despesa com táxi tinha que estar prevista no termo de outorga, o que não está no nosso caso. Então, o mais fácil aqui é colocar a despesa do táxi dentro da diária que você já pediu quando for se deslocar. Bom, aí ainda, continuando na linha de projetos, serviços de terceiros, são vários tipos de serviço. Então, a gente saiu do transporte, agora está indo para serviço de terceiros. Conserto, serviços gráficos, cópias, software, ajuda em campo, aluguel de carro. Isso é muito importante, já falei para vocês que aluguel de carro é serviço de terceiro e não é de transporte. Eles podem ser prestados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Por exemplo, ajuda de campo. Não tem que ter aquela burocracia toda. Às vezes, quando o serviço ou é artesanal ou é braçal, não tem que ter aquela burocracia toda de emitir recibo de pagamento de autônomo. O prestador de serviço pode só fazer um recibinho
falando que recebeu aquele valor e se comprometendo a colocar aquele valor no imposto de renda, na declaração do imposto de renda dele. Só que, por outro lado, esses serviços também podem ser prestados por pessoas jurídicas. Aí vai aquela mesma questão de nota fiscal em nome do outorgado. Agora, naquele mesmo modelo que a gente falou, nota fiscal em nome do outorgado para despesa de serviço. Agora, aluguel de carro, a gente estava vendo isso recentemente, que são empresas isentas de emissão de nota fiscal. Aí, nesse caso, o que a gente faz? A gente pede para a locadora de carro dar para a gente um extrato da locação, dá todos os comprovantes de pagamento, e a gente ainda tem que pedir para a empresa mandar um recibo em papel timbrado do serviço, né? E a cópia do estatuto da empresa falando que ela é isenta da emissão de nota fiscal. Então, é mais chatinho isso. Bom, então, os comprovantes de serviço de terceiro vão variar se esses serviços forem prestados por pessoa física ou por pessoa jurídica. Se esses serviços forem de empresas, os comprovantes exigidos pela FAPESP são aqueles que eu já falei no slide 5. Nota fiscal eletrônica, DANF, aqueles comprovantes de pagamento todos. Pode ser carimbo recebemos, assinatura, pode ser o boleto com a citação do boleto, etc. Tudo nota fiscal em nome do outorgado, em nome do Pedro, para o nosso projeto. Agora, se for de uma pessoa física sem vínculo empregatício ou contribuinte individual, a FAPESP pede o recibo de pagamento de autônomo. Agora, se for de uma pessoa física, mas o serviço for artesanal ou braçal, não sei, você contrata uma pessoa para fazer um coletor, um monte de coletor, você contrata uma pessoa para te ajudar no campo, então não precisa desse recibo de pagamento de autônomo. É só preencher esse recibo aqui, que é o modelo 9, lá nesse site aqui, nesse link aqui que eu pedi para você. Agora, se for um serviço de terceiro que você contratou no exterior, já é um caso bem mais específico, e eu não vou abordar aqui, mas veja essa seção aqui do manual. Para seguro de bens e de saúde, eles devem apresentar para a FAPESP a apólice do seguro, o recibo original de quitação, até com a assinatura do recebedor. Eu, particularmente, eu nunca fiz nenhuma despesa disso, não sei detalhes sobre ela, então seria um caso que a gente perguntaria mais para a Sharon. Mas o que está falando na FAPESP é isso. Então, agora nós saímos da primeira linha, prometo que essas são bem mais rapidinhas, é que a primeira a gente teve que detalhar cada tipo diferente de despesa, né? E agora a gente saiu então da linha do projeto e está entrando na linha de reserva técnica, e o que a gente pode gastar dentro dela é a infraestrutura direta do projeto. Como falei para vocês, a infraestrutura institucional a gente não pode gastar. A gente já vai direto para a instituição sede do projeto. Bom, aí eu peço desculpa de novo pelo slide cheio de texto, mas é para a gente ter uma lista do que pode usar com a infraestrutura direta do projeto. Ela é destinada a itens de infraestrutura diretamente ligados à pesquisa. Material de escritório e insumos computacionais. Lembra que eu falei lá atrás que isso era material de consumo, mas não podia entrar como material de consumo na linha de projeto? Vai entrar como material de consumo na linha de reserva técnica. Aquisição e manutenção de equipamentos e softwares. Serviço de manutenção, né, faz parte da infraestrutura. Material de consumo para infraestrutura. Isso é importante. Taxa de publicação, tradução e revisão para artigo. Vinda de pesquisador visitante. Então, vê aqui, por exemplo, vem um pesquisador de fora, um pesquisador da Holanda. A passagem dele a gente pode pagar com essa reserva técnica de infraestrutura direta. As diárias dele a gente tem que pagar.
E aí entra com tipo de despesa, a passagem entra tipo de despesa transporte na linha reserva técnica. A diária entra como tipo de despesa diária na linha reserva técnica. Também pode custear viagens de bolsistas de vários níveis, de iniciação científica, mestrado, doutorado, doutorado direto, pós-doutorado, todos para eventos científicos com apresentação de trabalho e seguindo as normas da FAPESP. Então, eles têm que mandar, como falei, o comprovante que o trabalho foi apresentado ali. Essa reserva técnica também pode ser usada para aquisição de livro, de periódico, para reformas do laboratório. E aí, só frisando aqui, que essas reformas são reformas de área que já foi construída. Se a gente ali no Lastrop, por exemplo, quiser expandir o laboratório para aquele lado ali que tem o gramado, não pode. Isso aí, essa reserva técnica não cobre. Agora, se a gente quiser investir na instalação elétrica do laboratório ali de cima, arrumar aquele chão, isso pode, porque é um laboratório já construído, você está só reformando. Não pode aumentar a área construída, isso a FAPESP não vai financiar. Organização de curso para atualização dos técnicos, seguro e sinistro para os materiais permanentes, como falei, a FAPESP não se responsabiliza se o nosso drone se espatifar, se o septômetro cair, quebrar. Então, ela custeia o seguro, mas se a gente não tiver seguro, quiser correr o risco e estragar o equipamento, vai ter que devolver o recurso para ela. Custeia ações necessárias para transferência de tecnologia, como, por exemplo, pedir uma patente, que também não vai ser nosso caso, né? Custo de divulgação de processo seletivo. Agora, recentemente, a gente recebeu o pós-doc e eles falam que o processo seletivo para pós-doutorado, ele tem que ser divulgado amplamente. Então, a gente pagou uma taxa para o ResearchGate para divulgar essa vaga lá, e a FAPESP custeou isso como reserva técnica de infraestrutura direta. Então, só mostrando para vocês, como eu disse, os comprovantes são aqueles mesmos tipos já descritos, só que vão entrar numa linha diferente. Olha aqui, isso aqui é um comprovante de material permanente com aquelas mesmas normas de material permanente. No nome da FAPESP, pede isenção de ICMS, se for mais que 10 salários mínimos, 3 cotações, consulta se integra, consulta Receita Federal, tudo igualzinho. Só que aqui, em vez de estar P de projeto, vai estar RT, que é a linha de reserva técnica. Material de consumo dentro de reserva técnica, material permanente dentro de reserva técnica, etc. Aí, a última linha que nós temos é a de benefícios complementares. Ela é principalmente para participação em reunião científica, tecnológica, com apresentação de trabalhos e estágio de pesquisa de curta duração fora de São Paulo. Só lembrando aqui que os pesquisadores principais não podem se afastar por mais de 90 dias nesses estágios de curta duração sem autorização da FAPESP, eles têm que pedir para a FAPESP. E pode ser usada também por outros pesquisadores vinculados. Está aqui uma foto da saudosa SER 2017, quando esses bons tempos de aglomeração, né? Mas aqui a caravana LERF Lastrop foi em peso e ainda não era esse temático, mas o temático da época, acredito que ele tem auxiliado várias viagens, e como foi um congresso no Brasil, foi muita gente participou, foi um congresso bem interessante. E acho que muita gente foi com benefícios complementares. Mas, assim, além desses usos aqui, a FAPESP coloca que a verba de benefícios complementares pode ser usada para os mesmos fins da reserva técnica. Então, tudo isso aqui também pode ser usado e entrar na linha de benefícios complementares. Aí, só mostrar para vocês, os tipos de comprovantes são novamente os mesmos já descritos, só que vão entrar numa linha diferente. Aqui, comprou
uma passagem aérea para a vinda de um pesquisador associado para o Brasil. Entra numa despesa de transporte, mais em benefícios complementares. Esse mesmo pesquisador, além da passagem aérea, gastou com diárias aqui no Brasil. Aí entra tipo de despesa diária dentro de benefícios complementares. E os formulários que ele vai assinar de diária são os mesminhos que a gente já mostrou lá dentro da linha de projeto. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Eu sei que o assunto não é o favorito de todo mundo, mas era uma demanda muito importante do projeto. A gente uniformizar isso, né? E todo mundo fazer a prestação de contas de uma forma mais correta. Então, agradeço a quem sobreviveu até aqui e quem tiver dúvida pode me perguntar.